Vós, Senhor. Prezados irmãos, prezadas irmãs em Cristo, Jesus, nosso Senhor, tinha um profundo desejo que a sua mensagem de salvação alcançasse todas as pessoas, de todas as nações, de todos os tempos. O que Jesus fez para que a sua mensagem, para que os seus ensinamentos alcançasse a cada um de nós? Como que Jesus realizou esse milagre, que é a possibilidade de nós, depois de 2000 anos, continuarmos conhecendo a sua mensagem? Depois de 2000 anos, podemos receber a Eucaristia, que é o seu corpo, sangue, alma e divindade. Na última ceia, Jesus instituiu o sacramento da Eucaristia. E junto com o sacramento da Eucaristia, Jesus, como fruto do seu amor, instituiu o sacramento do sacerdócio. Na última ceia, Jesus ordenou os apóstolos bispos. Aqueles apóstolos, 12, depois Judas deixou o grupo, aqueles apóstolos se tornaram bispos. E através da oração e da imposição de mãos daqueles apóstolos, outros seguidores de Jesus também se tornaram bispos, e depois padres, e depois pela imposição destes, outros se tornaram bispos e padres, e nós temos algo belíssimo, fantástico, chamado sucessão apostólica. A maior diferença entre a Igreja Católica, as igrejas evangélicas e protestantes, não é que nós temos imagens. A maior diferença não é porque o padre não casa. A maior diferença não é porque nós pedimos a intercessão dos santos. A maior diferença é algo chamado legítima sucessão apostólica. Eu fui ordenado padre por um bispo, e este bispo foi ordenado bispo por outro bispo, que foi ordenado por outro bispo, que foi ordenado por outro bispo, que foi ordenado por outro bispo, e se nós continuarmos voltando, nós vamos chegar em um dos apóstolos. Imagine uma corrente. A corrente ela é feita por vários elos. Se nós pegarmos Francisco e formos voltando, vocês vão perceber que nenhum elo é quebrado e existe uma sucessão que vai voltando até nós chegarmos nos apóstolos. As igrejas protestantes não têm isso. Você pode perguntar para qualquer irmão evangélico protestante, quem é o fundador da sua igreja? E aí ele vai dizer o ano, e você percebe que a sucessão daquela igreja começa naquele período. Esta é a diferença, esta é a riqueza, esta é a melhor e a mais bela riqueza da igreja, que é a sucessão apostólica que traz a cada um de nós a mensagem e o ensinamento de Jesus. Na primeira leitura de hoje nós podemos ver como que as pessoas eram ordenadas padres, como que as pessoas eram ordenadas, e aqui nós temos o início de um novo grau do sacramento da ordem, que é o diaconato. Os apóstolos rezavam, e depois da oração eles colocavam as mãos na cabeça daquele novo candidato, e aquela pessoa era ordenada padre, bispo ou diácono. Veja, algo da era do período apostólico que chega até nós, até os dias de hoje. Primeira leitura nos diz que os apóstolos chegaram à conclusão que eles não conseguiam mais pregar, rezar e também cuidar das viúvas, cuidar dos pobres. Então os apóstolos, por inspiração do Espírito Santo, tiveram uma intuição. Precisavam ter auxiliares, ajudantes. Então os apóstolos ordenaram os primeiros diáconos. E a primeira leitura de hoje nos mostra como foi a ordenação destes diáconos. Um grande sinal de amor. Sinal de amor da igreja para com os pobres. Se existe uma palavra que pode expressar e traduzir aquilo que nós ouvimos nas leituras, no Evangelho e no dia que nós celebramos hoje, que é o Dia das Mães, é a palavra amor. Por que surgiu o diaconato? Porque a igreja tinha um profundo desejo de amar e de cuidar dos pobres.
No Evangelho nós ouvimos a última pregação, o último discurso de Jesus narrado por São João, onde Jesus, por profunda fidelidade ao Pai. Interessante que no começo do Evangelho tem uma frase belíssima. Escreva esta frase no seu telemóvel, escreva esta frase no seu celular, escreva esta frase em um papel, coloque lá na sua geladeira, frigorífico, coloque lá na estante na sua casa, esta palavra que começa, essa palavra que tem no início do Evangelho de hoje. Você vai escrever assim, aspas, nada perturbe o seu coração, fecha aspas. Evangelho de São João, capítulo 14. Nada perturbe o teu coração. Que frase linda. É uma frase para nós meditarmos a semana toda. Nada perturbe o seu coração. Quem está com Deus está seguro. Mas o Evangelho continua dizendo que Jesus tinha uma profunda união com o Pai. E se este foi o último discurso de Jesus, Jesus sabia que a sua hora, a hora de ser morto, estava se aproximando. Por que Jesus não desistiu? Por que Jesus não fugiu da cruz? Por que Jesus não traiu o projeto de Deus Pai? Uma palavra resume tudo isso, a palavra amor. Hoje é o Dia das Mães. Eu penso que existem palavras que podem nos traduzir o que é uma mãe, mas nenhuma palavra vai conseguir expressar melhor o que é uma mãe do que a palavra amor. Às vezes, principalmente adolescentes, me dizem assim, não compreendo minha mãe, não aceito minha mãe me perturba, minha mãe me atrapalha, minha mãe pega muito no meu pé, a minha mãe é muito exigente. E o padre não vai continuar dizendo mais, porque as crianças e os adolescentes já estão dizendo, padre, como que você conhece minha mãe, padre? Você está dizendo da minha mãe. Às vezes, pessoas que já estão mais velhas, mais idosas, quando olham para o passado, percebem falhas da mãe, erros da mãe. E aqui tem mães aqui presentes que, se olharem para a história, vão perceber que as suas mães, não porque queriam, mas cometeram falhas, cometeram erros. Muitas vezes tivemos mães que erraram. E aqui não tem nenhuma surpresa. Só uma pessoa na face da terra teve uma mãe perfeita. Só uma pessoa na face da terra teve uma mãe imaculada, Jesus Nosso Senhor, que teve como mãe Maria Santíssima Nossa Senhora. Além de Nossa Senhora, mãe nenhuma é perfeita. Mas você que é jovem, você que é adolescente, você que é criança, você que é adulto, que você olha para sua mãe e percebe que você teve uma mãe que falhou, uma mãe que foi pecadora, uma mãe que talvez tenha cometido erros. Nos 9 meses mais importantes da sua vida, nos 9 meses que você mais precisou da sua mãe, a sua mãe estava lá, cuidou de você, lutou, te defendeu, carregou você junto com ela, não desistiu, por isso que você está aqui hoje. Nós temos 2 possibilidades. A primeira possibilidade é ficar olhando para os erros, para as chateações, para os problemas, os defeitos. E o segundo olhar que nós podemos olhar é um olhar de gratidão e de reconhecimento, porque a mãe ela tem uma capacidade fantástica. No momento que nós mais precisamos, ela estava lá. Nos momentos que queriam fazer Jesus um rei, Nossa Senhora estava lá? Possivelmente não. No milagre da multiplicação dos pães, Nossa Senhora estava presente? Pode ser que não, devia estar lavando as roupas dele. Mas quando Jesus estava na cruz para ser morto, ela estava lá presente. Quando estava faltando vinho, naquele momento que aquela família seria ridicularizada, Maria estava lá presente. Ame a sua mãe, valorize a sua mãe, respeite a sua mãe. Aqueles que já têm a mãe no céu, aqueles que têm a mãe que já faleceram, reze pela sua mãe. E tenha certeza, você se comunica com a sua mãe através de algo que a igreja chama de comunhão dos santos.
Para nós que temos as mães vivas, graças a Deus, a minha mãe, Dona Laudice Inês, agora aproximadamente 00:30 lá no Brasil, acordadinha, rezando o terço, pedindo que o Espírito Santo me ajude, que eu não fale nenhuma bobagem, porque depois, às vezes, ela nem dorme. Teve uma vez ou outra, minha mãe disse: filha, você falou algo na homilia, que a mãe ficou preocupada, eu não dormi aquela noite, será que as pessoas não vão te interpretar mal? Será que as pessoas não vão brigar com você, filho? Toma cuidado, filho, às vezes você fala algumas coisas que alguém vai te pegar na rua. Eu falei assim: mãe, então para de assistir as homilias, mãe, porque eu não tenho que falar o que tem que ser falado. Ela falou: filho, mas toma cuidado. Então é assim a mãe. Para aqueles que têm mãe viva, o mínimo, hoje diga para sua mãe: mãe, obrigado por tudo, eu te amo. E se a sua mãe está no céu, não precisa ficar visitando o cemitério todos os dias. Feche os seus olhos, reze uma Ave Maria e diga a Nossa Senhora: Maria, minha mãe, a senhora me entende, a senhora também é minha mãe. Que esta Ave Maria que eu ofereço à senhora, que a senhora ofereça para minha mãe, que está junto de ti. Percebam a palavra amor. Amor porque a igreja, através dos apóstolos, instituiu o sacramento da ordem, instituído por Jesus, que alcançou o grau do diaconato. Amor que fez Jesus não fugir da cruz. E o padre já disse outras vezes, deixa eu abrir um parênteses e dizer novamente, sabe por que eu tenho um grande orgulho? Aqui a palavra é orgulho mesmo de Jesus e de Nossa Senhora. Primeiro, eu tenho um grande orgulho de Jesus, porque Jesus não é um fracote, não é um fraco, não é um fujão. No momento mais difícil ele esteve lá, foi crucificado por amor de cada um de nós, para dizer a cada um de nós: não fuja dos seus problemas, não espera que tudo seja solucionado no seu tempo e do seu jeito. Jesus esteve lá, esteve na cruz, não fugiu, foi até o fim, foi valente, homem com H maiúsculo, homem de fato, suportou até o fim. Maria também, eu tenho um grande orgulho, uma grande alegria. Eu não consigo entender como que tem uma pessoa que diz que ama Jesus e desrespeita Nossa Senhora. Quando esta pessoa falecer e chegar no céu, vai ter uma grande surpresa, porque a primeira pessoa que esta pessoa, esse cristão, vai encontrar é Maria Santíssima. Maria Santíssima é a porta do céu. São Luís Grignon Maria de Montfort disse: a salvação chegou ao mundo através de Maria. Não é estranho nem errôneo pensarmos que a nossa salvação também um dia será através dela. E quando nós nos salvarmos, primeiramente nós vamos nos encontrar com ela. Quando nós refletimos sobre a palavra amor, e aqui o padre vai para o segundo momento da reflexão. Quando nós refletimos sobre a palavra amor, nós vamos perceber que a história do cristianismo, a história da igreja, é uma história de amor. Não existe outra palavra que expressa melhor a nossa história, a história dos cristãos, a história da igreja de Jesus, do que a palavra amor. Às vezes eu fico muito triste, quem está em Macau vai entender melhor o que o padre está dizendo. Às vezes acontece um escândalo na igreja, às vezes acontece um problema na igreja, algo vergonhoso, que não deveria acontecer, deveria ser zero, não deveria acontecer nenhum escândalo com padres, com freiras, com leigos que estão na liderança da igreja, não deviam acontecer. Mas quando acontece algum escândalo, parece que é uma oportunidade, é um prazer para algumas pessoas dizerem: ah lá, eu te falei, ah lá, a igreja não presta, é por isso que eu não sou católico, ah lá, é por isso que eu não vou na igreja, eu te falei, é como a gente, é pecador do mesmo jeito que nós. Na época de Jesus, Jesus escolheu 12, um abandonou Jesus. Pecadores e escândalos, infelizmente, fazem parte da vida humana, Deus queira que não fizesse. De forma muito breve, a história da igreja, a história do cristianismo, a nossa história é a história do amor. Vejamos 6 razões para justificar esse pensamento. A igreja católica, primeiro deles,
A Igreja Católica é a Igreja dos mártires. No momento mais difícil da história da Igreja, no momento que os cristãos eram perseguidos, o imperador, os generais e os líderes daquela época diziam para humanos, pais como vocês, padres como eu: se você disser que você é católico, se você disser que você é cristão, se você disser que você é seguidor de Jesus Cristo, você será morto. Muitos deles disseram: mate. Policarpo, ano 156, dizia: faz 86 anos que eu sirvo a Cristo, Ele nunca me fez mal nenhum, por que eu vou negá-lo? E ele foi queimado. A nossa igreja, até o ano de 313, isso continua acontecendo em muitos lugares do mundo, nossa igreja é a igreja dos mártires. Por que é a igreja do amor? Porque muitos derramaram o sangue por amor a Jesus. No começo do cristianismo havia muitas conversões, porque a nossa igreja também era a igreja das virgens. O que significa dizer igreja das virgens? Muitas pessoas não reconhecem, não falam nesse assunto. Os cristãos, os ateus, principalmente os romanos, naquele grande ímpeto físico e humano, eles não conseguiam entender porque mulheres jovens, belas, bonitas, se consagravam à sua virgindade por Jesus. Eles diziam: isso é uma loucura. Como que pode existir pessoas que são virgens? Pessoas que querem consagrar a sua virgindade, o seu corpo, a sua história só para Jesus. Uma beleza da Igreja Católica: a Igreja Católica não é um jardim só de um tipo de flor. A nossa igreja não é um jardim só de rosas. A nossa igreja não é um jardim só de margarida. Nossa igreja não é uma igreja só de pessoas casadas. Não, nós temos casados, nós temos solteiros, nós temos celibatários, nós temos comunidade de vida. Veja a beleza da igreja, um jardim que valoriza os dons, os carismas do Espírito Santo e as diferentes vocações. Por que é a igreja do amor? Porque desde o princípio da igreja nós tivemos os virgens. Na igreja de Jesus existe todo tipo de vocação. Terceiro motivo: nós somos a igreja que tiveram os copistas. Padre, o que significa dizer igreja dos copistas? Como será que a Bíblia chegou até nós? Eu acho que tem algumas pessoas que pensam que a Bíblia caiu do céu com um zíper e já com o carimbo da editora. Não. A Bíblia chegou até nós porque lá nos primeiros séculos, monges, sozinhos, dia e noite, copiando, escrevendo, copiando, escrevendo, copiando, escrevendo. Alguns protestantes dizem: a Igreja Católica escondeu a Bíblia das pessoas. A Igreja Católica não deu a Bíblia para as pessoas. É claro, a imprensa surgiu com Gutenberg em 1480, antes de 1480 não tinha impressora. Depois vem Lutero, na época que tinha impressora, que podia se imprimir e espalhar os livros. Claro que era muito mais fácil colocar a Bíblia na mão de todo mundo. Antigamente a Bíblia foi escrita no pergaminho, linha por linha, vogal, consoante, naturalmente no latim, um por um. Por que Aristóteles, Platão, os livros antigos chegaram até nós quando o Império Romano foi destruído, acabou em 476, no quinto século? Foram os copistas que, por amor à verdade, por amor a nós, escreveram, copiaram aquilo que nós temos como a Bíblia de hoje. A nossa igreja é a igreja do amor, e o cristianismo é inseparável do amor, porque nós somos a igreja das monjas e dos monges de clausura. Vocês que são leigos, vocês que me acompanham agora, existem dias que possivelmente vocês estão com um pouco mais de preguiça. Possivelmente existem dias que nós temos até uma tentação de desistir, de cometer alguma coisa que talvez não seja correto. Sabe por que muitas vezes nós não caímos? Porque no mundo inteiro existem homens e mulheres em um convento rezando 24 horas por nós. Na casa,
no local mais alto de Macau, que é a Ermita da Penha, nós temos as irmãs trapistas, rezando 24 horas por dia pela igreja de Macau. Nós temos irmãs carmelitas, dia e noite, rezando pela igreja de Macau, rezando pela igreja do mundo inteiro. Nós somos a igreja do amor, porque existem pessoas que acreditam tanto na vida eterna, que elas já começam a viver a vida eterna aqui na terra, através da vida consagrada, através da vida contemplativa. Quinto, nós somos a igreja dos missionários. Imagina no período das caravelas, aqueles que são portugueses, tem um local belíssimo em Lisboa, um dos locais que eu tinha muita vontade de conhecer, onde saíram as caravelas para ir para o Brasil. Imagina naquela época quão alto era o risco de fazer uma viagem marítima. E os missionários foram para o mundo todo, os missionários se espalharam, os missionários levaram a palavra, os missionários não tinham medo de nada nem ninguém. Nós somos a igreja do amor, e o cristianismo e a igreja católica é a igreja do amor, porque nós somos a igreja dos missionários. Por fim, a igreja é a igreja do amor, porque nós somos a igreja dos trabalhos sociais, freiras, padres, bispos, leigos consagrados na África, em lugares de perseguição, dando a vida a Cristo. Aqui em Macau, vocês sabem, irmãs em asilos. Quando uma pessoa tem um pai e uma mãe idoso, estou falando agora dos não católicos, quando uma pessoa tem um pai e uma mãe idoso, sabe o que eles querem fazer? Colocar no asilo da freira. Ué, mas não acredita na religião, não acredita no catolicismo, por que quer colocar no asilo da freira? Porque lá vai ser bem tratado, vai ser tratado como pessoa humana. Não estou julgando como que é o tratamento em nenhum asilo, porque eu não conheço, estou dizendo as coisas que eu escuto, porque lá é tratamento humano, porque naquele coração tem um coração que bate por Jesus. Último pensamento do padre: se a nossa igreja é a igreja do amor, nós devemos ser pessoas que amam. Guarde no seu coração o que o padre vai dizer agora. Amar não é uma poesia, amar não é gostoso, amar dói, dói, dói. Quem ama sofre. Quem ama derrama lágrimas, quem ama sente dor. Amar é chaga, mas o chagado vai ressuscitar. Que Deus dê a capacidade a cada um de nós, padre, leigo, cada um de nós na nossa vocação, de amarmos e amarmos até o fim, sem jamais desistir. Porque com o amor nós conhecemos e alcançaremos a ressurreição junto com o Senhor.